Aqui eu vou marcar, normalmente eu marco todos os dentes mesmo. Placa de mordida. Beleza, marquei o antagonista. 2 modelos de oclusão ou mudar digital. Salva desenho. Tá, vai abrir aqui o Explorer, arquivos, Shida Upper, Shida Lower. Beleza, tô com os arquivos aqui, superior e inferior. Marco o lado de cima, o vermelho, ó, X, negativo. Então eu deixo pro lado de cima, tá? Vamos seguir aqui. Próximo passo, né? Aqui é a segmentação da placa. O que é isso aqui? É pra gente remover os dentes, a gente não vai fazer isso. Então vamos pular. Próximo passo é o editor de malhas. Aqui normalmente eu corto um pouco do modelo, para caso for fazer modelo digital, ele já ficar menor a base do modelo. Ou até para a hora do desenho facilitar, no caso não atrapalhar, né? Beleza, vamos seguir também. Dá para tirar os excessos, é só cuidar para não cortar a parte dos dentes, né? Aqui que é uma parte muito importante. Primeiro de tudo, espessura mínima, pelo menos 0,6, tá? Ou mais. O recomendado é mais que 0,6. Eu vou fazer 0,6, que eu vou trabalhar o resto dela nas outras partes também, tá? Aqui a suavização, quando é uma placa com bastante retenção, você pode usar a suavização 30, tá? Que daí você vai descer um pouco mais e a suavização 30 e um aperto um pouco maior. Nessa aqui que tá uma boca bem alinhada, os dentes bem alinhados, eu vou manter no padrão que tá. A única coisa que eu vou mudar é a espessura mínima, tá? Como que eu vou fazer essa escolha da vista aqui? Dessa vista da inserção da placa. Eu vou centralizar todos os dentes. Eu costumo olhar mais os prés, molar e canino aqui, ó. Para deixar eles paralelos, ó. Assim a placa tá torta para a direita, assim ela tá torta para a esquerda. Então, ó, eu vou centralizar ela. Centralizando ela, eu vou clicar em definir direção de inserção. Aí eu vou olhar como que essa retenção tá, ó. Se ela tá por igual. Aqui nesse caso, ó, não ficou nem um pouco por igual. Esse lado tá bem com menos alívio que esse lado. Esse lado tá com mais alívio. Eu quero fazer por igual, quero equilibrar. Então eu vou voltar aqui. Vou clicar nessa setinha que ela volta para a última visualização, ó. Volta para o eixo que eu defini primeira vez. E eu vou voltar um pouco essa arcada para dividir esses espaços, essas inclinações. Aparentemente está mais igual. Vou repetir o processo. Clico em definir a inserção, olho, melhorou bastante. Tá quase por igual, ó. Canino parecido, canino parecido. O que eu falo por igual? É essa marca vermelha, ela tá igual dos dois lados. Que isso aqui é o alívio que ele vai fazer na placa, tá? Então, ó, eu vou tentar melhorar um pouquinho mais. Posso voltar aqui, mas não vou voltar agora, porque eu vou definir uma nova vista. Definir novamente, ó. Mudou um pouquinho a setinha. Olha aqui. Boa, tá por igual, tá bem parecido, ó. Molar aqui, o outro molar quase cobrindo. Agora, ó, eu vou tentar melhorar mais um pouco. Por isso esse processo é bom fazer várias vezes, principalmente quando tá começando. Por quê? Porque você não tem como acertar de primeira. Então você só vai fazer isso testando várias vezes. Então, ó, o que eu tô aqui? Tô com ele meio torto aqui. Eu clico nessa setinha, ele volta para a última posição. Essa é a última posição que eu defini. E fazendo aqui, eu vou trazer um pouquinho mais para esse lado. Para quê? Para ter mais retenção nesse molar, que não tinha antes. Definir, agora eu vou verificar. Ó, um pouquinho nesse molar, um pouquinho nesse. Um pouco nesse pré, um pouco nesse. Agora tá por igual a placa, certo? Quer dizer o quê? Que a placa na hora do encaixe, ela vai encaixar reta. Não vai encaixar mais um lado que o outro. Então, beleza. Tá feito o ajuste da parte interna. É muito importante revisar isso várias vezes, para que a placa fique equilibrada esse alívio, tá? Não pode deixar ela torta, não pode deixar ela mais na região da frente, apertando mais. Tem que ficar muito bem equilibrado, beleza? Vou seguir aqui. Vamos seguir aqui.
Parte externa, como que a gente vai corrigir não, como que a gente vai fazer essa parte externa, né? Eu vou usar esse gráfico que ele criou, que é as retenções, que eu defini no passo anterior. Agora eu vou usar elas para mim desenhar essa placa, tá? Eu começo normalmente pelo último molar aqui, não faço no nível da retenção, eu faço um pouquinho mais acima. Por quê? Porque essa é o último dente. Eu não quero que ele seja uma trava para a placa, que ele impeça a placa de sair. Eu quero que ele esteja encaixado, com a cobertura da placa, mas que ele seja de fácil extração, não esteja tão retentivo. Então eu vou vir na metade do dente, nesse caso, né? Aqui eu vou descer um pouco mais, ó, e vou pegar toda a parte de retenção da placa. Por quê? Porque eu quero que essa placa fique travada. Aqui eu vou subir um pouquinho já, ó. Eu gosto de olhar de frente e já vim equilibrando essa linha da placa. Por quê? Porque onde eu passar um pouco, tipo aqui, ó, deveria estar aqui. Mas se eu passei um pouco, ele vai ter um alívio, um pequeno alívio, que não vai atrapalhar na função da placa, né? E vai dar uma estética bonita a ela. Então a gente aproveita disso para deixar a placa um pouquinho mais estética, né? Na parte da frente aqui, eu vou descer mais. Vou descer bastante, na verdade. O que eu penso aqui na parte da vestibular? Se a retenção tá aqui, eu faço na metade. Se a retenção tá aqui, eu faço na metade. E assim por diante. Então, essa é a minha regrinha que eu faço, né? Para definir a retenção da placa. Não costumo ter problema. Placas pesadas são um sucesso. Placa impressa acaba tendo um pouquinho mais de ajuste, às vezes alguma coisa, né? Mas funciona muito bem também. Aqui, ó, na região do palato, região lingual, né? O que eu faço? Eu faço sempre na cervical. Por quê? Conversando com muitos doutores, muitos até pacientes que usaram placa, as placas que ficam mais acima aqui, elas têm um desnível que acaba dando toque pro paciente. O paciente fica com a língua agitada ali, passando no lugar por várias vezes e acaba sendo incômodo. Já quando se faz aqui, também tem o incômodo da papila e o incômodo desse desnível da placa. Então, no meu ponto de vista, a melhor opção é quase na cervical, é praticamente encostando. Ela vai passar por cima da papila, mas vai estar sempre no final do dente. Com um acabamento bem fino da placa, ela fica com um encaixe bom e acaba não sendo um desconforto para o paciente. Então, eu sigo fazendo na cervical de todos os dentes aqui na região lingual, né? Não precisa fazer um contorno dos dentes, só na parte menos profunda ali do dente, você vai fazer os pontos. Beleza. Agora, chegando no último ponto aqui, ó, 2 vezes. Gerou minha placa. Eu costumo fazer o seguinte. Quando eu não fiz a abertura em articulador, tá? Eu vou fazer, mas primeiro eu vou configurar algumas outras coisas. Vou dar uma nivelada aqui para ficar simétrico os dois lados, né? E aqui, ó, propriedade da superfície, eu costumo abrir até 3 milímetros mais ou menos. Espessura periférica. Se é uma placa com muito risco de fratura ou um paciente que tem bruxismo severo, você pode aumentar para 1,5 aqui. Como é uma placa aqui meio relaxante para contenção e para proteção dos dentes, essa eu vou fazer com 1 milímetro. Não que ela vai ter só 1 milímetro, ela vai ter mais que isso, mas a espessura dela na hora de girar vai ser 1 milímetro, tá? A espessura mínima dela é 0,6, então eu tenho essa margem para mim trabalhar. Suavização eu vou levar até 10 milímetros, vocês já vão ver por quê. Seguir, tá? Novamente. Beleza, ó. Com essa suavização de 10 milímetros, a placa ficou bem mais lisa, bem mais fácil de trabalhar com ela, ó. Com apenas uma passada do nivelar aqui, ela já fica uma placa lisa, uma placa de fácil acabamento e de rápida adaptação aqui pra gente, né? Rápida modelagem. Eu já vou tirando esses detalhes que ela gera pra placa ficar mais fácil de eu trabalhar assim que eu subir
que eu subi o articulador, que eu fazer a abertura da DVO. Então aqui eu já vou fazer as duas esquias caninas. Aqui eu vou dar um volume para fazer a protusão e depois eu vou desgastar o que precisar. E agora vamos fazer a abertura do articulador. A abertura do articulador eu costumo abrir 5 mm a 6, mais ou menos nessa base, tá? Primeiro de tudo, do articulador, ele serve para quê? Para representar os movimentos da mastigação, né? Movimentos da mandíbula ali. Então, ele tem que estar bem alinhado, como se fosse o rosto da pessoa, onde aqui seria o côndilo e aqui seria a abertura da boca. Então, como que eu faço esse alinhamento? Eu vou em automático, clico aqui, ó, bem na incisal dos dois dentes, como ele pede aqui no primeiro ponto. O segundo ele pede no molar esquerdo direito, não, no molar esquerdo, aqui, e o outro molar direito do paciente, aqui. Ficou um pouquinho diferente, mas não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Vou fazer de novo porque eu me perdi ali, tá? Primeiro ponto incisal, segundo molar e segundo molar. Pronto. Base. Fiz errado de novo. Desculpa. Primeiro ponto incisal. No incisal dos dois centrais, ponto do molar esquerdo. No molar esquerdo. E agora no ajuste no molar direito. Um ponto no molar direito. Alinhar. Pronto. Agora ficou certinho. Vou dar OK aqui. Como que eu sei que tá certinho? Porque ficou esse pino na linha média do paciente ali. Há uma intersecção de mandíbula e maxila. Como eu desejo lidar? Eu não quero deslocar na vertical, porque vai ficar errado. E eu não quero cortar também depois, então eu vou abrir o articulador. Abrindo o articulador, eu vou fazer os movimentos. E eu vou fazer a abertura aqui de 5 mm. Ó, normalmente eu olho, eu vejo se já tem uma passagem aqui, ó. Se tem uma desoclusão já suficiente para mim fazer a placa. Como que eu vejo isso? Eu vejo se a espessura mínima não está tocando no paciente. Não está tocando no paciente, não. Se a espessura mínima não está tocando no antagonista. Não está. Então eu vou dar um OK. 5 minutos é o suficiente, né? Vamos ver o quanto que eu teria aqui. Vou descer um pouquinho mais. Nesse caso, 5 mm é mais do que suficiente, tá? Vou seguir com 5 mm aqui. Então, beleza. E o meu ficou com um pouquinho menos, mas não tem problema, mesma coisa. Assistente, novamente, ele já abriu a modelagem. Agora, o que eu tenho marcado aqui? Eu tenho marcado o modo dinâmico e o antagonista. Eu vou deixar o antagonista e vou desligar o dinâmico. Vou rebaixar essa setinha até o mínimo aqui. E eu tenho esse gráfico, ó. Isso é um gráfico. A gente tem que fazer essa leitura, ó. Se eu desligar, ele some daqui. Aqui em oclusão, eu tenho esse gráfico. Para que ele serve? Para mim fazer a leitura do quanto o antagonista está afetado por essa placa, por esse trabalho aqui, né? Ele mostra o quanto que ele está cruzando, né? Uma malha cruzando a outra. Onde que azul é até 0,012, verde até 0,38 e rosa mais que 1 milímetro. Então sabemos que tem mais de 1 milímetro de oclusão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o modo grande e vou rebaixar essa placa já. Opa. Tentando manter os contatos próximos para mim trabalhar um pouco melhor depois, tá?
Agora eu vou fazer o toque dos anteriores. Todos os dentes estão tocando agora na placa. Olhando de frente, eu vou corrigir a estética dela já. Aonde que o quê? Pensando em acertar a função, que é a lateralidade e protusão, eu já vou deixar a placa reta e com os toques no lugar correto, que eu já vou mostrar como que é. Essa parte de deixar reta, basicamente eu dou mais volume para depois eu suavizar sem detonar toda a placa. Então, ó, olhando de frente, ó, já deu uma diferença, a placa já está bem mais reta, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em livre, vou cortar em estático primeiro, para mim ver como que está. Ó, toda a placa tocando, certo? Agora eu vou cortar com dinâmico, para mim ver como que está essa movimentação. Beleza, ó. Essa é a protusiva máxima, ou seja, o antagonista na protusão do articulador, ele vai vir até aqui. Essa é a lateralidade máxima, até aqui, ó, no canino. Só que, como a gente sabe, no canino, só o canino pode fazer a lateralidade. Então, a gente precisa tirar esses toques aqui. E mesma coisa do outro lado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar suavizando essa placa. Até o movimento do canino. Vou deixar lisa. Ó, entenderam? Até agora o que a gente fez? A gente fez o desenho da parte interna, a parte externa, então estamos modelando ela para fazer os 3 guias, protusão, lateralidade e lateralidade. A ideia é deixar com esses guias funcionais e todos os dentes tocando na boca, todos, sem exceção. Aí, beleza. Aqui, ó, eu vou suavizando e deixando ela um pouquinho mais reta. A ideia da placa reta é para que ela não dê muito incômodo na boca, não tenha muito desconforto e ela acabe ficando o mais fina possível e o mais confortável possível para o paciente, né? E que fique bonito também, né? Porque a estética também conta um pouco. Beleza. Aqui vai ter, ó, movimentação de lateralidade direita, vamos ver como que tá. Ó, placa sem toque, bem alta. E tocando apenas no canino. Eu vou reforçar esse toque aqui. Ó, volta para a posição. Eu tiro o excesso. Entenderam esse gráfico aqui, ó? O que quer dizer? Toque tá com 0,12. Aqui no meio, ó, tá amarelo, 0,6. Então eu vou tirar aqui, ó. Tirei um tanto, quer dizer que eu tirei 0,6 da placa. Se eu passei aqui e tirei, quer dizer que eu tirei entre 0,25 e 0,5. Ó, tá amarelinho. Quer dizer que tem até 0,5, 0,6. Então eu vou tirando, vou deixar a placa lisa, o mais lisa possível e com toque de todos os dentes. Botei a espessura mínima para mim poder acompanhar e ver, ó, quando um dente chegar no final dele, no final da espessura mínima ali, permitida para mim desenhar a placa. Eu vou conseguir acompanhar, tendo ela aparecendo. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar o outro canino. Ó, sem toque do outro lado. E aqui eu vou alisar agora esse lado aqui também. Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Ó, novamente, todos os toques aqui, vou cortar mais uma vez em estático. E agora eu não vou mais cortar em dinâmico, porque vai destruir muito minha placa. E ela já tá com a função correta. O dinâmico ali, do antagonista e do gráfico aqui, serve só pra gente entender como funciona o articulador e fazer essa correção na própria boca, né? Na própria placa, quer dizer, que vai corrigir a boca. Então, ó, a desoclusão do canino está aqui. Certo, a protusão aqui na frente e a lateralidade dos outros caninos também. Por que eu faço várias vezes esse processo? Porque quantas mais vezes fazer, mais vezes a chance de ficar uma placa lisa, bem anatômica para a boca, né? E que não traga desconforto para o paciente e sirva a sua função de uma forma
uma forma duradoura, que acabe não quebrando, não acumulando sujeira por causa de não ter retenção, ser uma placa lisa. Então essas que é o diferencial assim, de uma placa feita com cuidado, né? Vamos ver. Você vê que eu vou aos poucos tirando todos os toques, mas eu não tô tirando, eu tô deixando próximo, ó. Ele tá tocando, mas tá tocando bem pouquinho. Então essa aqui é a ideia. Vou cortar estático novamente para ver como ficou. A placa não está marcada, mas eu vou cortar um tanto mais. Por que eu tô aumentando aqui, ó? Porque eu quero cortar mais profunda a placa para criar um excesso de corte e eu no nivelar aqui eu faço esse equilíbrio. Veja só aqui, ó, por exemplo. Ó. Depois de suavizar, ficou o toque bem diferente. Ó, um toque maior. Então, vou refazer. Tá. Vou cortar de novo. Aí, beleza. Ó, então agora eu cortei ele um pouquinho mais profundo. Por quê? Porque meus movimentos já estão corretos. Eu já tô com a placa do jeito que eu quero que ela esteja, eu só tô fazendo agora a parte final, que é deixar ela lisa e com todos os toques na boca. Ó, os toques vêm vindo. Por quê? Porque eu cortei um pouco mais profundo do que ela é, e se eu aliso, ele vai deixando plano, ó, vai deixando plano, até chegar e tocar o antagonista.